Identifique-se dizendo o seu nome, área cultural em que atua, há quanto tempo trabalha com cultura e município onde reside. Me chamo Renato Pereira de Siqueira, atuo na área da cultura tradicional dos povos e comunidades tradicionais. Moro no município de Guaraqueçaba e trabalho com cultura há 35 anos. Conte quais são as suas origens, como começou seu envolvimento com a área da cultura em que atua e sua trajetória enquanto trabalhador da cultura. Eu comecei cedo, já perto dos 10 anos, né? Já comecei a fazer artesanato, já tive aulas com o mestre Adolfo Pires, que já me encaminhou nessa coisa da cultura, né? Quando eu tinha 13 anos, eu comecei a guiar o projeto Rondon, que passava por aqui naquela época, né? E ali se deu o meu envolvimento com essas carências do povo, com essa coisa já do planejamento para as deficiências do povo, né? Quando nossa região se transformou em Parque Nacional, eu fui procurar nas universidades um reforço, né, para as nossas comunidades, porque eram comunidades que ficavam isoladas e o que acontecia nelas não se sabia para cá, né? Todas quase as que estão dentro da unidade de conservação foram marginalizadas, então precisava muito fazer essa interação entre a universidade e a comunidade, né? É, Desse jeito criei há 20 anos atrás o projeto Viagem de Canoa, que é um projeto de base comunitária que leva universitários até essas comunidades de canoa remo, num roteiro de 200 quilômetros durante 15 dias. Então, desse jeito se dá a minha trajetória no universo caiçara. Conte sobre seu aprendizado e formação na área da cultura em que atua. O meu aprendizado se dá nos mestres, né? Foram eles que me ensinaram o que eu sei, meus pais, minha família, os mestres mesmo, né? Mestre Leonildo Pereira, mestre Nilo Pereira, Zé Pereira, mestre Zé Schinini, entre tantos outros mestres vivos e os que já partiram e nos deixaram só a sua lição, né? A minha formação ela se dá também porque como eu não frequentei a escola, né? Fui muito pouco para a escola, estudei na escola até a quarta série só, mas me formei autodidata porque comecei a fazer esse contato com a universidade, que me davam livro, que me davam coisas para ler. Então, dessa forma, criei uma bagagem intelectual e aprendi a lidar, né, com projetos. Hoje já orientei mestrado, doutorado e todos os projetos que vêm aqui para a nossa região, seja ele de cunho social, ambiental, eles sempre passam por mim, se não como guia, mas como consulta, né, por respeito por uma pessoa que já tem estudado bastante esse universo. Conte quais são suas principais referências e inspirações em seu fazer artístico-cultural. Minha referência são os mestres, né? Mestre Leonildo, e como outros vários mestres grandes aí da nossa cultura caiçara, né? A minha inspiração para o meu trabalho, ela parte da carência do povo, né? A minha inspiração é saber que você pode ajudar alguém, né? Às vezes a gente passa aí em uma comunidade, a pessoa vem falar comigo, falar, olha Renato, a tempestade derrubou minha casa e eu não estou conseguindo me ajeitar, né? Então a gente faz um mutirão, pede ajuda para todo mundo, faz essa articulação, as pessoas ajudam, a gente vai lá e reforma a casa da pessoa e dá aquele ajuda. Então a minha inspiração é saber que a gente, mesmo como pequeno, a gente pode transformar a vida de alguém com o nosso próprio trabalho. Conte sobre as obras, produtos, projetos de sua autoria e ou com sua participação. Eu, durante esses 35 anos, já pude trabalhar com muita coisa, né? Muita coisa mesmo.
já fiz parte de muitos projetos aqui na nossa região, né? Há 20 anos atrás criei o projeto Viagem de Canoa, que é um projeto de turismo de base comunitária, que percorre as comunidades, levando incentivo, aproximando a universidade das comunidades e fazendo a interação desses dois saberes, né? Em 2006, com o projeto Cultimar, com o grupo GIA, da Universidade Federal do Paraná, realizei uma pesquisa onde levantamos lendas e superstições aqui de nossa região. Desse trabalho resultaram 3 obras. Um livro que chama Lendas na Educação Caiçara, que tem o objetivo de levar essas histórias, esses mitos, para dentro da escola e fortalecer a escola do campo. O segundo livro que publicamos dessa pesquisa chama Vida e Manejo Caiçara, que conta um pouco da forma que essas comunidades pensam o seu universo, acreditam nas suas superstições e criam a sua religião natural, que liga a elas a natureza e não a um Deus. Também com esse mesmo projeto fizemos o mapa etnográfico da região de Guaraqueçaba, né? Porque os mapas que circulavam aqui, mesmo nas escolas, né? Quando o pescador ia ver o lugar lá onde ele dizia lá, ele ia ver e o nome não era o nome que ele chamava, não era o nome que ele identificava o lugar, né? Nessa oportunidade, pegamos uma carta em branco da SEMA e passamos em todas as comunidades para que cada pescador fosse na nossa carta e reconhecesse seus lugares de pesca, e fizemos esse mapa, que é um mapa que mostra o nome que os pescadores dão para o lugar, né? E dessa forma mostramos um pouco do manejo, de como se faz. Por exemplo, né, nesse mapa mostra onde tem curandeira, onde tem mestre fandangueiro, aonde tem benzedeira, aonde tem fábrica de farinha, aonde tem construção de rabeca. Ele é o mapa da tradição, né? Fizemos tudo isso nessa mesma oportunidade, nesse projeto Cultimar. Depois fui convidado lá pelo governo da Bahia para fazer lá na Bahia a mesma pesquisa, com esse mesmo modelo, levando as lendas para dentro da educação, e fizemos lá uma pesquisa no Recôncavo Baiano e no Baixo Sul, e lá coletamos as lendas do pessoal e publicamos lá o livro que chama Lendas na Educação do Recôncavo Baiano e do Baixo Sul. Quando eu era rapazote, assim, já lá pelos uns 15, 20 anos atrás, fui participar de um salão de escultura lá em Curitiba. Quando cheguei lá, fiquei sabendo que o salão não era de escultura em madeira, e sim de escultura em cerâmica, né? E tinha levado 3 esculturas para lá, vendi uma escultura. O professor lá que me atendeu no Museu Alfredo Anderson falou para mim que eu devia fazer umas aulas no Colégio Estadual do Paraná e tentar fazer umas esculturas de cerâmica lá e mandar para esse salão. Assim fiz. Fiz 3 esculturas, uma delas, Folia do Divino, foi premiada e ganhou esse salão, que era o Salão Brasileiro de Cerâmica. Depois desse, participei de um outro salão, que é o Salão Nacional de Cerâmica, no qual fui menção honrosa. Ganhei o prêmio da Secretaria da Cultura em reconhecimento ao mestre e sua trajetória, agora há pouco tempo, né? Então, essas foram os meus produtos, né? Foi dessa forma aí a minha contribuição nesses últimos anos. Conte suas principais experiências de produção cultural e ou participação em eventos e projetos culturais. Já participei de muita coisa, que tenho muito orgulho de contar, né? Sou articulador do IFAM no projeto de salvaguarda do fandango. Então, dessa forma, participo de todos os encontros de fandango que tem. Vou buscar os mestres. A minha função é articular com os mestres, fazer com que os mestres se aproximem desse saber, né? Desse saber, e
assim falando, a minha principal experiência foi quando eu fui convidado para guiar alguns mestres para ir lá para São Paulo participar do encontro de povos e culturas tradicionais lá em São Paulo, né? Um grupo de mais ou menos uns 20 mestres, e fomos para lá e se perdemos lá em São Paulo. Foi um balaio de gato terrível, mas fomos lá para o espaço, e lá no espaço era uma coisa linda, maravilhosa. Só de indígena tinha 3.600 indígenas, tinha manifestações culturais de todas as manifestações possíveis do Brasil, maracatu, carimbó, os mestres tocaram juntos. Então esse foi o maior evento que eu participei, o evento mais bonito que eu pude falar. Assim, é a experiência de estar viajando com um grupo de mestres, senhores, velhinhos daqui da região, né? Foi uma coisa fantástica, fantástica mesmo. Conte sobre sua vivência de trabalhador de cultura no momento pandêmico e as mudanças causadas pela pandemia em seu fazer artístico-cultural. A pandemia, né, ela fez o quê? Ela colocou na gente um medo, né? Um medo muito grande, né? Porque sempre se sabia se é uma doença que mata, você pega fácil, e se você chegar lá na casa do mestre lá, você vai passar para ele, vai passar para a família dele, e você vai acabar com a vida das pessoas. Então, o que a gente fez? Todo mundo ficou com medo, né? A gente ficava com medo. Então, assim, o turismo de base comunitária parou completamente, não se fazia mais nada, não se podia mais fazer nenhum tipo de coisa nesse sentido, né? Quando a gente tinha que ir na casa do mestre, né, várias vezes, e a gente teve, por força de outras coisas, de ir na casa do mestre, a gente parava lá no porto dele, né, que aqui nós somos comunidade tudo insular, né? A gente parava no porto dele e não desembarcava da nossa embarcação, falava daqui lá longe, assim, com ele. Então, assim, gerou um afastamento muito grande, né? De a gente não poder passar, essas pessoas começaram a ficar também um pouco mais desprovida, né? De renda, de alimento. Então, dessa forma, assim, se deu a pandemia, né? Trazendo para a gente um medo e um afastamento muito grande, né? E a interrupção de tudo quanto é trabalho, né? Porque os trabalhos que a gente faz por aqui, né? Mesmo os encontros, tudo é aglomeração de pessoas, né? Aí começaram a surgir nas comunidades surtos de Covid numa comunidade. A gente ia para um lugar e tinha Covid, a gente corria para outro, ficava sabendo que também lá tinha pandemia. Então ela causou para a gente um prejuízo muito grande mesmo, né? As comunidades em si, elas são comunidades isoladas, né? Então, o que aconteceu? Para as comunidades, não fez muita diferença, porque já era isolado, né? Mas para a gente que trabalha com cultura e que trabalha promovendo as comunidades, sim, foi um prejuízo muito grande para a gente. Conte seus planos enquanto trabalhador de cultura para quando acabar o período pandêmico. Quando acabar a pandemia, a grande vontade da gente é fazer logo uma festa, chamar todos os amigos, tomar bastante cachaça, dançar bastante fandango. Isso daí é a grande verdade, né? Mas o que a gente quer fazer? A gente quer voltar a dar oficina para as crianças, a gente quer voltar a trabalhar nas escolas a cultura tradicional, a gente quer voltar a fazer os encontros de fandango, voltar a ter mutirão nas comunidades, fazer voltar a cultura tradicional dos moldes antigos que ela tinha, né? Então, assim, o que a pandemia criou em nós, né? Esse medo, isso daí ele vai demorar ainda a passar, né? Então, a gente está ansioso para que essa pandemia passe logo, vá embora logo, para a gente poder recomeçar nossa vida cultural, recomeçar nossos trabalhos, né? Visitar os mestres, levar alegria, né? Porque a pandemia ela trouxe também a depressão, né? Ela trouxe a solidão dessas pessoas. Então, o que a gente quer é
recomeçar tudo de novo, né? Os eventos que ficou para trás, a gente quer retomar eles, a gente quer fazer isso ficar bonito de novo, fazer isso daí crescer de novo e mostrar a força da nossa cultura e da nossa tradição.